Alegria, paz e bem, sou o Padre Paulo Nunes e este é o nosso programa Palavras que Não Passam. É com muita alegria que trago para você hoje uma mensagem de fé e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós estamos então vivendo a segunda semana do nosso tempo quaresmal, em que o nosso coração se prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. Independente de qualquer situação que estejamos vivendo, pandemia ou não, o importante é que nós, homens e mulheres de fé, o nosso coração está sempre voltado para o Senhor, pois é nele que se encontra a nossa salvação. É nele que se encontra, na verdade, toda a razão do nosso viver. Por isso que, com ou sem pandemia, o nosso coração, de homens e mulheres de fé, se prepara para a Páscoa do Senhor. Bom, nesta segunda semana, nós estamos então meditando o texto da transfiguração do Senhor. Todos os anos, na verdade, na liturgia da palavra, podemos observar que a igreja sempre nos coloca como reflexão esse texto da transfiguração. Porque esse texto, na verdade, ele entra dentro dessa perspectiva quaresmal, já que se trata da transfiguração, uma festa até litúrgica que acontece em outro tempo. Por que então iríamos meditar esse texto? Porque a quaresma, na verdade, se é uma preparação para a Páscoa do Senhor, olhemos então para o outro lado. O aspecto do pecado, ele desfigura o coração do homem. Porém, a glória de Deus, a sua ressurreição, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados, possibilita então em nossa vida uma transfiguração. É nesse esquema de leitura que nós então adentramos nesse tempo e meditamos então esse texto da transfiguração do Senhor. Por isso, o grande convite que o Senhor nos faz nessa liturgia é justamente o convite de abrirmos o nosso coração para se permitir ser transfigurado com Jesus. E sendo transfigurado com Ele, sejamos então no mundo também um sinal de transfiguração. A liturgia da palavra desta semana nos mostra alguns elementos que são muito importantes para a nossa reflexão. E que, na verdade, esses elementos eles vão nos conduzir para nos falar de uma aproximação de Deus com o homem, de Deus com a humanidade por inteira. Nós vamos ouvir, na narrativa do Evangelho, nós vamos escutar falar da montanha, nós vamos falar da nuvem, nós vamos falar da voz do Pai que fala ao coração do Cristo, do ungido, e nesse mesmo caminho, nesse mesmo mecanismo, nesses mesmos elementos, o Senhor fala a cada um de nós. Então, é um grande recado que o Senhor nos dá para poder dizer o quanto é importante a vida de fé, a vida de oração, para que as nossas vidas sejam então transformadas no amor de Deus. Lembremos que nós também somos esses filhos muito amados do Pai. A montanha, na verdade, a nuvem, a voz que nós vemos como os elementos que aparecem no Evangelho desta semana, nos fala dessa excelência, da própria excelência da presença de Deus. Ou seja, no domingo passado, se nós pararmos para lembrar, nós falávamos então de conversão, de mudança de vida. Agora estamos falando então de uma perspectiva de escuta, porque é isso que a voz do Pai vai dizer ao Cristo, ao ungido. Este é o meu filho muito amado, escutai-o o que ele diz. Então, o Senhor nos dá essa forma pedagógica, então, de podermos adentrar nessa intimidade. E adentrando nessa intimidade, é preciso, de fato, escutar. Se a gente deseja, então, ser
de fato transfigurado, porque é na palavra que nós somos então transfigurados. A palavra hoje, narrada para nós, nos diz que então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Sem escutar o que o Senhor tem a nos dizer, nós não temos como sermos de fato transfigurados. Notemos que na narrativa do Evangelho deste segundo domingo da Quaresma nos propõe um certo itinerário com Jesus. O texto da Transfiguração nos propõe esse itinerário. Lembremos que primeiramente o Senhor chama os discípulos, mas chama os discípulos para estar com Ele, para subir a montanha com Ele, para esse lugar de intimidade. É o primeiro passo que o Senhor age conosco. No seu itinerário, Ele nos ensina esse primeiro passo, que é justamente de podermos subir ao monte com Ele, para podermos estar a sós. Ele também nos revela o seu rosto transfigurado, ou seja, ele antecipa para os discípulos a sua glória, ele antecipa para os discípulos a sua ressurreição. Mostra, na verdade, a manifestação da sua glória. Quando nós estamos na intimidade com Deus, quando nós vivemos uma intensa vida de intimidade com Deus pela oração, é o que nós experimentamos. Experimentamos no fundo, a transfiguração. Somos transfigurados então ali com o Cristo. E ele nos ensina também que pela palavra, desde a antiga aliança ali representada pela presença dos profetas, mas também da nova aliança representada por ele mesmo. Jesus é o centro da nova aliança. É ele então que faz essa grande aliança conosco. Uma nova aliança, uma aliança de amor, com a sua própria presença. Ou seja, ele nos revela o amor do Pai e o desejo de firmar conosco esta nova aliança. Por fim, nesse itinerário que Jesus faz, depois de subir a montanha com os discípulos e se transfigurar, e depois desse chamado a escutar a sua palavra, ele então, o convite que faz é descer da montanha. Então, nesse itinerário de subida e descida, é na descida da montanha que nós nos encontramos com a vida que segue. O Senhor, ele antecipa a sua vida futura, não para que os discípulos ficassem em um estado de acomodação, mas para que os discípulos descobrissem que é na vida que eles vão experimentando a manifestação da glória de Deus. Mas isso só é possível a partir de fato dessa escuta da palavra. Ou seja, é preciso com os ouvidos estarmos bem atentos para ouvir o que ele nos diz. A palavra na narrativa nos diz: escutai o que ele diz. Ou seja, Jesus no fundo chama os discípulos para poder dizer: olha, vale a pena abraçar a missão. Vale a pena estar comigo. Tereis sofrimentos, tribulações, por isso vamos descer da montanha, mas pode ter certeza que o resultado de tudo isso é a manifestação da glória do Pai. Neste tempo de Quaresma, somos então todos nós chamados a escutar esta palavra, a palavra do Senhor. E é na sua palavra que somos chamados então a nos transfigurarmos, ou seja, a mudarmos. Se por ora em nossas vidas nós estamos cansados dos nossos rostos desfigurados e de tantos rostos desfigurados que nós vemos na vida, ou ainda estamos talvez se conformando com essa desfiguração que o pecado acaba provocando na nossa vida, nosso Senhor vem então através dessa liturgia nos dizer: olha, para aí um pouquinho, não é? Para aí um pouquinho, porque o tempo é um tempo de transfiguração. Então, o tempo é de mudança, de conversão, é de transformação. O tempo é de conversão, o tempo é de voltar a nossa face para o Senhor. O tempo é de mudança, o tempo é de entrega, o tempo é de escuta do que Deus tem a nos dizer. Me parece que Jesus ele dá um alento aos discípulos, quando ele chama os discípulos para subir ao monte. E muitas vezes nós estamos assim.
correndo, nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos sempre cheios de tarefas, estamos sem tempo para tudo. Aliás, talvez para tudo nós tenhamos um tempo, mas naquelas coisas que se referem às coisas de Deus, as nossas desculpas são sempre as mesmas. Nós não temos tempo. E o Senhor então chama os discípulos para poder dar essa parada. Olhe, é possível e é bom que aconteça essa parada, para que possa então refletir um pouco, adentrar nesse mistério profundo e beber da graça que o Senhor tem a nos dar, para poder escutar. Porque se continuarmos nesse corre-corre, se continuarmos nesse faz, e não pararmos de fato para escutar, estaremos sempre fazendo aquele papel de Marta, esqueceremos o papel de Maria, que é tão importante quanto. É preciso estar aos pés de Jesus para escutar o que Ele nos diz. Nós desejamos sempre firmar algo com o Senhor. Nós desejamos sempre firmar algo do Senhor nas nossas vidas. Desejamos sempre que Ele confirme algo em nossas vidas. Que Ele reaja diante de algumas situações em que nós experimentamos, ou pessoas que amamos experimentamos, inclusive na doença, na enfermidade. Pedimos sempre que Ele resolva um pouco os nossos pepinos, quando percebemos que as coisas estão ali cheias demais e nós não conseguimos controlar. Nós pedimos sempre que Ele intervenha nas enfermidades, nas situações complicadas da nossa vida. Mas dificilmente nós ficamos a escutar o que Ele nos diz. E é essa mensagem que o Senhor nos dá. É preciso subir ao monte. É preciso, na verdade, rezar, porque sem oração não tem como prevalecer a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece a partir do momento que eu escuto para saber qual é a vontade dele. Sem oração, eu não me submeto à vontade de Deus, mas acabo fazendo aquilo que eu quero. Então, com a oração, é a minha parada para poder perguntar: Senhor, nisto daqui, nisso que eu estou passando, nisso que eu estou vivendo, eu desejo, Senhor, que o Senhor possa, de fato, falar ao meu coração para que eu escute e, escutando, eu faça a tua vontade. Vamos, irmãos e minhas irmãs, vamos subir ao monte. Vamos escutar o que o Senhor nos fala. Vamos escutar o Senhor para sermos também com Ele transfigurados. Aproveitemos este tempo propício de penitência para procurarmos crescer na santidade. Pois não tem como ser santo quem não reza. Quem não reza jamais alcançará a santidade. Podemos ser no máximo os bonzinhos, mas não poderemos alcançar a santidade, porque santidade significa aproximação da fonte de santidade. E a fonte de santidade não somos nós mesmos. Os critérios da santidade não somos nós mesmos, mas é o Senhor. É Ele que é a fonte de toda a graça e de toda a santidade. Subamos ao monte e nos transfiguremos com o Senhor. Deus te abençoe. Celebrar bem a vida, celebrar a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. O tempo, meus amados irmãos e irmãs, o tempo que nos é dado ainda é um tempo, na verdade, em que nós vemos muitos rostos desfigurados. E esse tempo dessa semana é um tempo propício para nós podermos pedir ao Senhor, de fato, uma grande intervenção, para que esses rostos desfigurados possam ser transfigurados. Primeiramente, o nosso rosto desfigurado pelo pecado, pela nossa maldade, ele seja transfigurado na graça e no amor do Pai. O tempo ainda nos faz ver muitos rostos desfigurados pela própria situação que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, de pessoas infectadas pelo coronavírus, mas também pelas pessoas enlutadas, porque perderam seus entes queridos, perderam amigos, perderam pessoas próximas. Mas todos nós nos solidarizamos ainda por milhares de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas e por aquelas que hoje sofrem porque perderam seus entes queridos.
Nesta semana já são mais de 250 mil pessoas em nosso país, milhões acompanhando, né, no mundo inteiro. Mas a todos estes nossos irmãos, a nossa de fato solidariedade e a nossa convicção de que o Senhor enxugará as nossas lágrimas, que passará esse tempo, que a alegria ela vem de fato na manhã. E no meio de tudo isso, nós vemos muitos outros rostos que continuam cada vez mais desfigurados. Aumenta a desigualdade social, aumenta o desemprego, aumenta a irresponsabilidade pública, a responsabilidade política e a falta de empenho do bem comum. Continuemos então este tempo de quaresma em oração e nos comprometendo à conversão, pois ou tiramos a maldade do nosso coração, ou o mundo também nunca vai mudar. Para que o mundo mude, é preciso começar por nós mesmos. Que o bem possa gerar o bem, porque o mal, ele só gera o mal. Faça o bem e seja então testemunha da transfiguração. Pense nisso. Não esqueçam que celebrar bem a vida é celebrar a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. Uma boa semana a todos. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir